Olá, buscadora, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Cristina Almeida, terapeuta especialista em ajudar mulheres a compreender as suas emoções após uma separação. No vídeo de hoje eu quero abordar uma frase que ela tem um peso muito grande, mas é uma frase muito comum. Muitas vezes, naquele primeiro momento que você precisa tomar uma decisão de romper com um relacionamento. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou esclarecer qual é essa frase e qual é os perigos que ela traz. Uma frase que tem aparentemente um discurso inocente, mas que por trás tem um peso muito grande. E eu te convido, se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com amigas, com pessoas que estejam passando por esse momento tão delicado e vamos ao vídeo. Hoje, por acaso, eu estava em um departamento público e acabei encontrando uma colega, uma amiga que eu não via há muitos anos. Então, nós começamos a conversar e depois eu mencionei que eu estava divorciada e ela também disse, eu também me separei, também acabei por me separar. E eu não me separei antes por causa do meu filho. Essa é a frase perigosa que eu abordo nesse vídeo. Tenha muito cuidado quando você fala essa frase para esconder as suas inseguranças. Nós sabemos que no primeiro momento, uma separação ou um divórcio, ele pode trazer junto muito medo e muitas inseguranças. E é muito natural que você sinta esse medo do desconhecido. Só que às vezes, até por uma informação que também você já conhece, porque normalmente você repete aquilo que você aprendeu. Quando eu era pequena, a minha mãe falava essa frase. Outra frase que a minha mãe falava muito era assim: eu não posso fazer nada porque eu tenho essas crianças pequenas, eu tenho esses meninos pequenos. Então, qual foi a crença que eu também interiorizei? É que quem tem criança pequena não pode crescer profissionalmente. E foi algo que eu tive que lutar muito para que eu pudesse retomar a minha carreira profissional e acreditar que eu era capaz de criar uma outra realidade mesmo tendo uma criança. Então, nós temos que perceber que a criança, como está explicado pela ciência, do 0 até os 12 anos, mais ou menos, ela está na sua fase de desenvolvimento. Então, tudo aquilo que nós falamos para ela entra como uma flecha no seu inconsciente. E ela vai e guarda tudo isso. Quando uma criança escuta a mãe dizer que não se separa, ou seja, não sai daquele ambiente ou daquela situação, daquele casamento, daquela relação, que não faz mais sentido para ela por conta dela, o que você acha que ela interpreta? Às vezes você pode pensar, ele não tem noção disso, ele nem sabe do que eu estou falando. Eu te garanto que ele vai ter sim. E outra coisa, ele pode dar uma interpretação que é a que você menos acharia que ele daria, tá? Só que a criança, ela não simplesmente ouve as coisas e deixa passar para lá. Não. Ela dá uma informação que você no futuro é que você vai saber. Então, ela pode perceber da seguinte forma: eu sou a culpada pela infelicidade dos meus pais. A culpa pelos meus pais serem felizes é minha, porque afinal de contas, se eu não existisse, eles não estariam passando por esse problema. Então a criança, tudo ela vai relacionar sobre ela. Aquilo diz respeito dela. Ela não olha a situação, ela não tem capacidade cognitiva, racional, emocional para entender qual é o contexto daquele discurso, qual é o contexto daquela informação. Mas ela vai fazer algo com aquilo. Nunca pense que uma criança não percebe as coisas ou que ela não está escutando, como eu também já tinha ouvido muito antes atrás a minha mãe falar. Eles não sabem do que a gente está falando. Sabe sim. Então, eu tenho certeza que a maior parte das suas dores, das suas crenças, do que te impede hoje de construir uma vida fabulosa ou viver uma vida fabulosa, está relacionado com o quê? Com a sua infância. Então, se não tivesse noção, você de repente hoje estaria vivendo de outra forma. O que eu quero trazer aqui é que quando você também diz para o seu filho ou para os seus filhos que você não se separa por conta dele, você está mostrando que você ainda está numa consciência infantil. E você coloca os seus filhos como sendo os seus salvadores. Só que, olha a inversão de ordem. A mãe e o pai é que precisa projetar uma figura de segurança, de estabilidade para os filhos, e não o inverso. Então essa criança também ela pode assumir um lugar de salvador do pai e da mãe. E ela pode não viver a vida dela. Então, a criança, ela precisa estar no seu lugar de criança e viver apenas isso. Agora, você pode admitir perante ela ou perante alguém que você esteja falando sobre o seu relacionamento ou sobre o fracasso do seu relacionamento, que você se sente muito insegura com uma separação agora com seus filhos pequenos. Você pode admitir que você tem muitos medos do incerto, do desconhecido que você ainda não sabe que vai vir pela frente. E que você tem medo desses desafios. Aí tá tudo certo, tá tudo bem. Você está mostrando que você sente e você expressa isso. Agora, o que você também pode fazer é se organizar para que você possa ultrapassar esse desafio. Eu também falava isso. Eu disse isso no início, quando eu me deparei com uma situação que eu já tinha tentado alguns recursos e não tinha resultado. Então, eu
pensava que o que eu precisava fazer agora era tomar uma decisão de sair. Só que devido ao meu medo, à minha insegurança, quando eu comecei a viver uma crise no meu casamento, meu filho tinha 3 anos, eu moro em outro país, eu tinha parado de trabalhar, eu era dependente economicamente do pai do meu filho. Então, eu tinha muitos medos, só que eu colocava algo que é muito mais aceitável dentro da sociedade, que é o quê? Eu não me separo por causa do meu filho. Só que isso não é verdade. Só que quando eu fui entender o peso que isso depois traria para ele, é muito sério, é muito grave. E eu não queria que meu filho carregasse o peso que eu carreguei pela infelicidade dos meus pais, que na minha cabeça era por minha causa. E na verdade não é. É pelos medos, pelas inseguranças que eles tinham. Mas eu trouxe essa crença para mim. E depois eu tive que lidar com todas as consequências, né, dessa crença na minha vida. Então, se você é um pai, se você é uma mãe, tá tudo certo. Você ter medos, inseguranças. A Mulher Maravilha e o Homem de Ferro só existem nas histórias em quadrinhos. Nós precisamos parar com essa forma de colocar para dentro aquilo que nos fere, aquilo que nos traz infelicidade, para mostrar que nós somos fortes, que nós somos super mulheres, super homens, e nós não somos. Nós somos seres normais, com muitos medos, com muitas inseguranças, com medo de desconhecido, sim, até porque hoje é que nós estamos tendo abertura para entender o que nós sentimos, o que nós pensamos, qual é a construção que foi feita até hoje. Então, isso ainda é muito novo. Então, nós temos ainda que nos abrir para também aceitar essa novidade, essa possível mudança na nossa vida e parar de alimentar um discurso que não nos faz bem, não faz bem para os nossos filhos. Nós não vamos conseguir tirar tudo dos nossos filhos para que eles não sofram. Mas eu te garanto que muitas coisas é da nossa responsabilidade cuidar e proteger para que não sejam os nossos sofrimentos a causar dores neles. Então é essa consciência que eu quero trazer para você que pode estar passando por esse momento. Então não delegue para os seus filhos a sua felicidade. Também não incuta neles que a responsabilidade da sua felicidade está na mão dele. Porque não é. Você é adulta, você que escolheu esse relacionamento, você que escolheu esse pai, você que escolheu essa mãe, e agora você também tem que assumir as consequências por escolher romper, deixar pra lá, deixar seguir e procurar uma outra forma de viver a sua vida em um relacionamento. Procure ajuda, converse com pessoas fora da sua esfera familiar, principalmente com os seus filhos. Nunca desabafe com seus filhos sobre o pai ou sobre a mãe. Por quê? Você é um homem ou uma mulher que pode estar vivendo uma disfunção no relacionamento, pode não estar mais bom, pode ter desgastado. Mas esse homem e essa mulher é o pai e a mãe dele. Então, quando a gente faz isso, também a gente está dizendo para ele que 50% dele não presta, é falho. E a criança, ela fica dividida. Recentemente eu atendi uma cliente e ela me disse assim: Cristina, eu estou com muito problema com minha filha, um problema de comunicação com a minha filha. Ela não quer me escutar, ela não quer me ouvir. Quando nós fizemos o mapeamento para compreender qual era a origem, a mãe se via pequena no campo. Então o que a mãe fazia? A mãe estava à espera que a filha dela fosse a sua salvadora e desse o quê? Colo para ela, ficasse do lado dela, apoiasse ela. Só que deveria ser o inverso, porque ela é adulta, ela é a mãe. E outra coisa, o que ela fazia? Ela ia desabafar para a filha sobre o pai. Então imagina como é que como que essa adolescente se sente. Ela quer o quê? Ela quer desistir de tudo. Ela vai entrar numa depressão profunda. Por quê? Afinal de contas, quem é que vai me cuidar? Quem é que vai me dar colo? Eu também estou precisando de colo, porque eu também estou sofrendo com isso. Mas ao invés de eu receber apoio, eu é que tenho que ser o apoio. Eu é que tenho que ser a mãe. Então, ocupe o seu lugar. Seja a mãe, o pai. Pode pedir ajuda, deve pedir ajuda. Não é fácil passar por uma separação. Para ninguém é fácil. Mas é possível quando você compreende como que você funciona, o que você sente e principalmente quando você se respeita. Aí tudo vai ser diferente e você vai perceber que tudo também vai ficar mais leve. Então, esse foi o recadinho de hoje. Eu espero que esse vídeo contribua para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, tá? A minha intenção é sempre trazer uma reflexão para que nós possamos, de fato, ocupar o nosso lugar, ocupar o lugar de pai e de mãe conscientes, adultos, responsáveis pelos nossos filhos e principalmente pela nossa vida e pela nossa felicidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, conta pra mim como que foi a sua separação, como que está sendo, qual foi a parte mais difícil, como que você lidou com seus filhos. Deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. E compartilhe esse vídeo para quem está passando por esse momento tão delicado, que com certeza pode trazer alguma contribuição com esse conhecimento. Então eu desejo que você viva o melhor que você pode da sua vida. E lembre-se, você não precisa passar por tudo sozinha. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.